Olá, buenos dias, tudo bem? Então vamos dar continuidade na nossa classe, certo? Mira, a classe passada terminado de dar aqueles e esse ficou para o quê? Para completar. Sempre eu digo, haga sua tarefa, porque já foi explicado, para depois conferir se está correta. Dá uma pausa, vai lá, hace, depois corrige. Só assim vão aprender, porque não adianta só copiar, porque não vai aprender, certo? Então, se acorda do monossílabo, que já é explicado, e complete de acordo com o sentido que expressa a frase. Então, pediu para utilizar el, artigo definido, ou el, pronome personal. Então, qual dos dois? Le encantam os animais. Você vai usar artigo definido, ou le encanta, ou você vai utilizar o pronome personal. Ele le encantam os animais. Então, vamos utilizar com tilde, né? Que é o pronome correto. Te, né? Pronombre, ou te, chá. O qual que vai? Remeto, ele medio. Qual dos dois que eu vou colocar? Com tilde ou sem tilde? Sendo que um é pronome e o outro é o quê? Um substantivo, que é um chá, certo? Então, vamos utilizar o te. Remeto o e-mail a um ou a um. Com tilde ou sem tilde, oi. Qual que nós vamos utilizar? Com tilde, somente hoje, né? Tu, né? Com tilde, e tu sem tilde. Então, por isso que fala que o monossílabo, ele tem o acento para diferenciar um do outro, e às vezes eles têm palavras escritas iguais, com sentido diferente, que você tem que ir pelo contexto, porque isso a gente já viu lá atrás. Pelo contexto você sabe se é um ou se é outro, né? Em questão de solo, sozinho, e solo, somente. Então, às vezes não tem, e aí, dependendo da leitura, do que você está lendo, do contexto, você vai saber que é somente ou sozinho, certo? Mi e mi com tilde, né? Pronome possessivo. Per está enfermo, e isso eu vou usar o advérbio de afirmação, que é o si com tilde, ou si conjunção. Me molesta. Então, qual que... desculpa, a letra C. Tu, com tilde ou sem tilde, sabe o que é passado? Então, é um pronombre. Então, eu vou utilizar o quê? Com tilde, né? Tu sabes o que é passado? Então, você sabe o que é passado? O que há passado, o que tem passado? Oi. Mi, sem tilde, e mi com tilde. Pero está enfermo. E yo, se ou não, me molesta. Então, aqui, você está falando de quem? Você está falando de posse? Ou você está falando mi com tilde, que significa meu, minha? Então, vou usar o sem o tilde. Pero está enfermo é isso. O se com tilde, que é de afirmação, ou outro? Com afirmação, sim, me molesta, né? E me perturba. Quando o cachorro dele tá, né? Perturba. Mas, ou mas, com tilde de sentido. Não se olvida que o mas sem o tilde, que é hablado, ele está em desuso. Ele não é mais utilizado. Então, quase não utiliza mais. Só utiliza com tilde, tá? Esse tem, mas ele já está em desuso, certo?
Então, qual que nós vamos utilizar? Tarde. Nós vamos utilizar com tilde. Mais tarde. E aí, eu te conto tudo ou te substantivo? É um chá, né? Então, eu vou utilizar o sem tilde, porque não é um substantivo, eu não posso não utilizo porque lo cuento, né? Porque eu estou utilizando o neutro, né? Para dar ênfase dar ênfase no que está perguntando, né? No que está dizendo. Já não se verbo ou se conjunção. Com tilde ele é um verbo e sem tilde ele é uma conjunção. Que é ser com tanto trabalho? Então, qual dos dois eu vou utilizar? É o verbo, né? Se que é ser com tanto trabalho é de fazer, de saber, né? Então, sim, é com tilde. Então, o que há ser com tanto trabalho, né? Então, eu vou utilizar o verbo e não uma conjunção. Se fosse conjunção, já sabe ser, não a ser, não posso utilizar a conjunção. Eu tenho que utilizar um verbo, certo? E agora, conexões que são o quê? Uma expressão idiomática, certo? Que é isso? Em espanhol, há muitas expressões idiomáticas formadas do nome e a forma de atuar ou de alguma característica de los animales. O que acontece? Relacione cada um deles com sua explicação. Traz isso, busque e aponta outra expressão que seja correspondente à cultura. Ser feio como um pescado. O que significaria isso? Que expressão que vamos dar a isso? Certo? Expressão usada para dizer que a pessoa o quê? É muito feia. Tá? Muito feia. Como estar com uma cabra? O que seria? Expressão usada para expressar o que a pessoa está meio louca? Ou uma expressão usada para expressar a pessoa está em um ambiente ou uma situação desconhecida? Qual dos dois? Então, a expressão usada para expressar que a pessoa estava meia louca. Certo? E se está como um polvo em el garaje, né? Está como um polvo em uma garagem. O que significa isso? É uma expressão utilizada para expressar que a pessoa está em um ambiente ou em uma situação desconhecida. Tá? Então, é quase a mesma coisa, né, ser mais feio que um filhote de cruz credo. Quem que nunca viu essa expressão? A B, como uma cabra, pode ser está doido de pedra. Ai, mas você hoje está louco, doido de pedra, né? Então, poderia ser também, certo? E a última, está como um polvo em garagem, eu posso também dizer que está perdido, está fora do contexto. Ai, mas eu estou falando uma coisa, você está falando outra. Ai, mas essa guria, essa minha amiga está fora do contexto, está fora da casinha. Então, é a mesma coisa, certo? E aí, então, vamos lá. Utiliza a palavra do requadro para completar a frase e conhecer como se denomina a linguagem de quê? Dos animais. Os verbos devem ser conjugados. Traz isso e haz o quê? Para ser correspondência. Então, se aí tem os animais e aí cada um com seus unidos, certo? Então, ula ula, ele ula ula. Qual desses que vocês acham que é ula ula? A coruja, o perro, o cerdo, que é o último lá, o cerdo. Qual desses lo crê que é? Quem é colocado uvo está certo, porque é
A coruja. O cerdo. Como que ele... qual que é do cerdo? Ele grunhe, tá? O cerdo, né? Que é acá, grunhe. Ele relincha. Quem relincha? Quem que relincha? É o caballo. Então, é o caballo. Olha lá, ele caballo. E o lobo? O que que o lobo faz? O que que o lobo faz? Ele aulha, certo? E quem que ladra? É o perro. Aqui, ó. O perro, ele ladra. E o gato? Nossa, é miau. E como que é em espanhol? Maula, certo? E o pássaro? O que que o pássaro faz? O que que o pássaro faz? Ele drina, certo? E aí tem de cada um a letra A para colocar, certo? Porque depois que coloca quem é, e aí vai identificar cada um, né? O cerdo, que é a letra B, e o caballo, que é a letra C, e o lobo, que é a letra D, e o último não, o perro, né? É a letra E, e terminamos. Não, Re, e o pássaro que drena. Então, nós temos também esse, que é o que? Muitos animais se volvem emblemáticos da cultura. O condorito é um símbolo, né, da Venezuela, é um personagem cômico que continua homenagem do Chile, que é o condor, certo? Então, esse eu só coloquei para vocês verem que lá também tem, que é, do Chile, né, que é o condor. Então, aqui ele fala assim, por que era esse pelado? O que é pelado? Né? Pelado é quem não tem cabelo, né? Então, essa é uma... que tem que ser o quê? Uma produção escrita. Por que é isso, professor? Porque cada vez que você está praticando, vocês estão aprendendo mais. Então é importante praticar. Por mais que às vezes não dá tempo não estamos juntos para ser, mas não deixa de ser uma produção escrita, principalmente porque está aprendendo. Quanto mais haga, mais aprende, certo? E aí pede para investigar se há convertido símbolo cultural, porque o condorito é do Chile, mas qual outro que é de outra cidade? Aqui, do Pantanal, qual é a nossa? Certo? Então, é muito importante levantar de outro país qual é o símbolo. E aí, depois, fazer o quê? Buscar informação de várias fontes, uma relação de animais simbolicamente representa o país. Então, apontar referência, escrever qual o sítio, qual lugar você tirou, né? O nome expert do qual tomasse o dado para divulgar o seu texto. Então, é importante fazer essa prática, por mais agora que a gente está em casa, né, com mais tempo, vamos procurar fazer as atividades. E aí, tem aqui, a parte do texto, o questionamento, a pista e a ponta. Então, isso é uma pesquisa que vocês têm que fazer. Então, é muito interessante, é muito legal. É só mesmo colocar em prática, fazer. Porque fazendo a gente sempre aprende mais, ok? Ficamos por aqui e hasta la vista.